A chuva batia forte nas janelas do pequeno apartamento em Lisboa quando a campainha soou às 2 da manhã. Abri a porta e vi o Tiago encharcado da cabeça aos pés com os olhos cheios de uma urgência que me gelou o sangue. Lucas, eu também me lembro daquela noite em Sintra e não consigo mais fingir, disse ele com a voz embargada. Eu amo-te não como amigo, mas de verdade. O meu mundo parou por completo. Há 5 anos, naquela noite quente de vinho e confidências nas colinas de Sintra, eu tinha beijado o meu melhor amigo e ele afastara-se sem dizer uma palavra. Eu fugi para Lisboa no dia seguinte para enterrar aqueles sentimentos para sempre, para me tornar o filho que a minha mãe sempre quis, um homem normal com uma família normal. Agora aqui estava ele à minha porta a confessar exatamente o que eu tinha tentado esquecer durante metade da minha vida adulta. Entra antes que alguém te veja, murmurei, fechando a porta depressa atrás dele. A minha mãe dormia no quarto de hóspedes, tinha vindo passar o fim de semana comigo, como fazia todos os meses, a pressionar-me para encontrar uma rapariga decente para assentar e dar-lhe netos. O coração batia-me tão forte que parecia querer sair do peito. Levei-o para a sala pequena e acendi apenas o candeeiro de pé para não acordar ninguém. Sentámo-nos no sofá velho e o silêncio entre nós era mais pesado que a chuva lá fora. Como é possível? Perguntei finalmente com a voz a tremer. Depois de tantos anos a fingir que nada aconteceu. O Tiago olhou-me diretamente nos olhos, os dele brilhantes de lágrimas contidas. Porque eu tinha medo, Lucas, medo da família, medo do que as pessoas diriam, medo de mim próprio. Mas agora não aguento mais esconder. Eu sinto a tua falta todos os dias, não só como amigo. Lembras-te como ríamos juntos nas ruas de Sintra, como nos entendíamos sem precisar de palavras? Aquilo era mais do que amizade e eu sei que tu também sentiste. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro no espaço apertado da sala. As memórias vinham todas de uma vez, a noite em que tínhamos 19 anos, o vinho barato, a conversa sobre sonhos, o momento em que os nossos lábios se tocaram e o mundo pareceu parar. Depois o silêncio dele no dia seguinte e o meu pânico que me fez pedir transferência para a faculdade em Lisboa. A minha mãe, viúva desde que eu tinha 12 anos, dependia de mim para ser o homem da casa, o pilar que ela nunca teve. Ela ia à missa todos os domingos, falava sempre da família tradicional, dos valores católicos, e eu não podia ser a desilusão que a destruiria. Tu não sabes o que estás a dizer, respondi, mas a minha voz traía-me completamente. No fundo eu também me lembrava, e o meu coração doía de uma saudade que eu tinha tentado matar com trabalho e noites em claro a desenhar logotipos para clientes que nunca conheceriam a minha vida real. O Tiago pegou na minha mão com cuidado, como se tivesse medo que eu a retirasse. Deixa-me ficar só esta noite para falar, não quero pressionar-te, mas preciso que saibas a verdade toda. Passámos horas a falar, recordando a infância em Sintra, as aventuras na serra, as festas da escola, os segredos que só nós sabíamos. Ele contou-me como tinha tentado namorar raparigas, como tinha sentido sempre um vazio que só eu preenchia. Eu ouvia e o medo crescia dentro de mim como uma onda. O que aconteceria se a minha mãe acordasse e nos visse assim? O meu emprego no estúdio de design em Chiado era estável, mas os colegas faziam piadas sobre casais do mesmo sexo e o preconceito ainda pairava mesmo em Lisboa, com todas as leis que Portugal tinha aprovado. Quando o dia começou a clarear, mandei o Tiago embora. Preciso de tempo para pensar, disse eu com o peito apertado. Ele partiu com um olhar triste, mas cheio de esperança, e eu fiquei sozinho deitado na cama sem conseguir dormir. A minha mãe acordou às 8 e perguntou quem tinha batido à porta à noite. Ninguém, mãe, deve ter sido o vento, menti eu, mas o peso da mentira já me esmagava o peito como uma pedra. Passei o dia a trabalhar mecanicamente a desenhar um cartaz para um cliente enquanto a minha cabeça repetia as palavras dele sem parar. Eu amo-te. E se eu também o amasse? E se isso significasse perder tudo o que eu conhecia, a mãe, o lar, a identidade que eu tinha construído para sobreviver? À noite, quando a mãe foi para o quarto, voltei a pensar na noite em Sintra, o cheiro a pinheiros, o riso dele, o toque dos lábios que mudara tudo sem eu querer. Eu tinha 28 anos agora e ainda vivia com o medo de desiludir a única família que me restava. O Tiago mandou uma mensagem simples: estou em Lisboa se quiseres falar. Eu não respondi, mas guardei o telemóvel contra o peito como se fosse um tesouro perigoso. O sono veio tarde e agitado, e quando acordei soube que nada voltaria a ser como antes. A confissão dele tinha aberto uma porta que eu nunca mais conseguiria fechar e o preço começava já a pesar-me nos ombros. 2 dias depois encontrei-me com o Tiago no jardim da Torre de Belém. O sol brilhava sobre o Tejo e as pessoas passeavam como se o mundo não estivesse a desabar à minha volta. Ele esperava-me com as mãos nos bolsos e um sorriso nervoso que me desarmou completamente. Lucas, obrigado por teres vindo, disse ele quando nos sentámos num banco afastado. Eu não aguentava mais esperar.
Conversámos durante horas sobre tudo e sobre nada. Ele contou-me como tinha lutado contra os sentimentos durante anos, como tinha saído com raparigas só para provar a si próprio que era normal. Eu admiti pela primeira vez em voz alta que aquela noite em Sintra me tinha mudado para sempre e que eu tinha fugido para Lisboa não só pela faculdade mas para fugir de mim mesmo. A pressão da minha mãe era constante, ela ligava todos os dias a perguntar se eu tinha conhecido alguém especial, a lembrar-me que o tempo passava e que ela queria ver-me feliz, como ela definia felicidade, um casamento, uma casa cheia de crianças. O Tiago pegou na minha mão por baixo da mesa do café e eu não a retirei. Foi o primeiro contacto aberto depois da confissão e o meu coração acelerou de medo e de algo mais quente que eu não queria nomear. Nós podemos tentar, disse ele baixinho. Devagar, sem pressas. Só nós os dois a descobrir o que isto é. Eu hesitei, mas acenei com a cabeça. O medo estava lá, mas a esperança também. Voltámos a passear ao longo do rio e por um momento pareceu possível um mundo onde eu não tivesse de escolher entre ele e a minha mãe. Quando voltei para casa, a mãe tinha preparado o jantar e convidado a Sofia, uma amiga da igreja que ela insistia em apresentar-me. O jantar foi um tormento, eu sorria e respondia mecanicamente, mas a minha mente estava com o Tiago e o toque da mão dele. A mãe reparou no meu silêncio e perguntou se estava tudo bem. Tudo perfeito, mãe, respondi, mas por dentro sentia-me a rachar ao meio. Depois do jantar, quando a Sofia saiu, a mãe sentou-se comigo no sofá e começou o sermão habitual sobre a responsabilidade familiar e sobre como o pai ficaria orgulhoso se me visse casado. Eu fui para o quarto e escrevi ao Tiago uma mensagem curta: podemos encontrar-nos amanhã. Ele respondeu imediatamente, com certeza. Nessa noite sonhei com Sintra e com o beijo que nunca devia ter dado e acordei a suar frio. No dia seguinte encontrámos-nos num café discreto em Alfama e falámos abertamente pela primeira vez sobre o que significava ser gay em Portugal, as leis que permitiam o casamento mas as famílias que ainda rejeitavam. O Tiago tinha a família dele mais aberta em Porto, mas ainda assim tinha medo de contar. Nós decidimos tentar manter em segredo por enquanto, só nós os dois, a aprender a estar juntos sem magoar ninguém. Os dias seguintes foram uma mistura de felicidade e culpa. Encontrávamos-nos depois do trabalho em parques afastados, dávamos passeios longos e falávamos sobre o futuro que talvez pudéssemos ter. Mas cada mensagem da mãe a perguntar sobre a Sofia era como uma facada. Eu mentia cada vez mais e o preço era o sono perdido, o apetite perdido e a sensação constante de que estava a trair toda a gente que amava. Uma noite a mãe encontrou o meu telemóvel desbloqueado e viu uma mensagem do Tiago com um coração simples. Quem é este, Tiago? Perguntou ela com a voz tensa. Um amigo antigo, respondi rápido, mas o olhar dela disse-me que a suspeita tinha começado. A mensagem que mudou tudo veio da minha irmã mais nova, Ana, que vivia ainda em Sintra com a mãe. Lucas, a mãe encontrou fotos tuas com o Tiago no teu computador velho. Ela está destroçada, vem para casa agora. O meu coração parou. Eu tinha guardado aquelas fotos da nossa primeira viagem juntos para Porto, mas esquecera-me de as apagar. Corri para Sintra de carro com as mãos a tremer no volante. Quando cheguei, a mãe estava na sala com os olhos vermelhos e a Bíblia aberta sobre a mesa. Como pudeste fazer isto a mim? Gritou ela assim que me viu. Depois de tudo o que sacrifiquei por ti, depois de te criar sozinha. Tu és meu filho, não podes ser assim. O Tiago tentou defender-me, mas a mãe virou-se para ele com fúria. Tu destruíste a minha família, sai da minha casa. Eu fiquei parado entre os dois, o peito a doer como se estivesse a ser rasgado ao meio. A Ana olhava para o chão sem dizer nada e eu soube que ela tinha contado tudo. A discussão durou horas, a mãe invocava os ensinamentos da igreja, o pai que estava no céu, a vergonha que eu trazia à família, os vizinhos que iriam falar. Eu tentei explicar que o amor não era escolha, que eu tinha lutado contra isto durante anos, mas as palavras dela eram como golpes. Tu escolheste isto, Lucas, disse ela finalmente, ou ele ou nós. Eu não conseguia escolher. O Tiago saiu para me dar espaço e eu passei a noite na sala a ouvir a mãe chorar no quarto ao lado. No dia seguinte, a Ana confessou que tinha sido ela a mostrar as fotos porque achava que a mãe tinha o direito de saber. A traição da minha própria irmã doeu mais que tudo. Voltei para Lisboa com a cabeça em tumulto. No trabalho, os colegas começaram a sussurrar, alguém tinha ouvido rumores e o chefe chamou-me para uma conversa estranha sobre manter a imagem da empresa. O Tiago veio ter comigo ao apartamento e abraçámo-nos em silêncio durante muito tempo. Nós vamos ultrapassar isto, disse ele, mas eu via o medo nos olhos dele também. A mãe parou de me ligar e quando tentei contactá-la ela desligou. O preço estava a tornar-se real, eu estava a perder a família por causa de um amor que eu finalmente admitia sentir.
A crise explodiu 2 semanas depois quando a mãe apareceu no meu apartamento em Lisboa sem avisar, acompanhada pela Ana. Eu estava com o Tiago na cozinha a preparar o jantar simples e o olhar dela ao ver-nos juntos foi depurador. Isto é o que tu escolheste, gritou ela. Um pecado contra Deus e contra mim. Eu tentei acalmá-la, mas as palavras saíam descontroladas, acusações de egoísmo, de traição, de ter destruído a memória do pai. O Tiago tentou falar, mas ela apontou-lhe o dedo e disse coisas que eu nunca esquecerei. Nessa noite a mãe disse-me que eu já não era bem-vindo em Sintra, que ela não queria ver-me mais até eu voltar ao normal. A Ana chorava ao lado dela, mas não me defendeu. Quando elas saíram, o silêncio no apartamento foi ensurdecedor. Eu e o Tiago sentámo-nos no chão e chorei pela primeira vez em anos. O preço era alto demais, eu tinha perdido a mãe, a casa da infância, o respeito da família. O trabalho piorou, o chefe sugeriu que eu tirasse umas férias para resolver assuntos pessoais, e eu soube que o rumor se tinha espalhado. O Tiago propôs que eu fosse viver com ele para Porto por algum tempo para respirar. Eu aceitei, mas o sentimento de culpa não me largava. Passámos dias a discutir sobre o futuro, sobre se valia a pena continuar, se o amor justificava tanta dor. Uma noite eu quase desisti e disse-lhe que talvez fosse melhor pararmos, mas ele segurou-me e disse que me amava o suficiente para esperar que eu encontrasse o meu caminho. A traição da Ana veio à tona numa chamada onde ela pediu desculpa, mas disse que tinha feito o que achava certo pela mãe. Eu perdoei-a, mas algo dentro de mim quebrou para sempre. 6 meses depois eu vivia com o Tiago num pequeno apartamento em Porto com vista para o rio. O trabalho novo como freelancer dava-me liberdade, mas as noites ainda eram difíceis. A mãe tinha enviado uma carta curta a dizer que rezava por mim, mas que não podia aceitar a minha escolha. Eu lia-a todas as semanas e chorava em silêncio. O Tiago estava sempre lá a segurar-me sem pressionar, a apoiar as minhas decisões mesmo quando eu duvidava de tudo. Um dia voltei a Sintra sozinho e bati à porta da casa da infância. A mãe abriu, mas não me deixou entrar. Nós falámos à porta durante 1 hora, eu contei-lhe como me sentia, como o amor pelo Tiago me tinha feito mais forte, mais honesto. Ela chorou, mas não cedeu completamente. Talvez com o tempo, disse ela antes de fechar a porta. Foi um pequeno passo, mas para mim foi tudo. Voltei para Porto e abracei o Tiago com força. Tinha pago o preço, a família parcial, a dor constante, mas tinha ganho a mim próprio. O Tiago e eu construímos uma vida juntos, devagar, com passeios pelo Douro, jantares simples e conversas profundas sobre o futuro. O preconceito ainda existia, olhares estranhos em certos sítios, mas o amor era maior. Eu tinha aprendido que as escolhas têm sempre custos, mas que viver na mentira custa ainda mais. A minha mãe ligou uma vez no Natal e, embora a conversa fosse curta, senti que a porta não estava completamente fechada. Foi a confissão do Tiago o erro que quase destruiu tudo, ou a salvação? Verdadeiro ou falso que o amor verdadeiro justifica todas as perdas?